E aí, pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o Cleito. Essa é a quarta aula sobre o método set e interval do JavaScript. Nessa aula a gente vai aprender como criar um cronômetro. Então, pessoal, se você quer aprender como fazer isso, deixe seu like, compartilhe e assine o nosso canal, que assim você não perde nenhum vídeo. Bom, a gente vai começar vindo aqui no campo Explorer e criando a nossa pastinha dessa aula. Então, botão direito, New Folder, aula, tracinho 04, ok? Aqui dentro da pasta aula 04, você vai clicar com o botão direito, New File, e vai criar o arquivo index.html. E aqui dentro, a gente vai gerar o nosso documento HTML5, ok? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é criar um elemento div que vai ter uma classe chamada de center, ok? A gente vai utilizar depois o CSS para a gente poder estilizar o nosso cronômetro, ok? Então vamos fazer o seguinte aqui, pessoal. Vamos pegar aqui e criar o visor do nosso cronômetro. Então você vai criar uma div. Dentro dessa div você vai criar um span, ok? Esse span vai ter uma classe chamada de segundos e aqui você vai colocar o 00. Fora do span você vai colocar os dois pontos e agora a gente vai criar mais um span e vai criar uma classe para ele chamada de milissegundos, ok? E aqui, novamente, a gente passa o 00, ok? Criamos aqui o cronômetro, né? O visor do nosso cronômetro. A gente precisa criar os botões que vão controlar ele. Então, primeiro, você vai criar um botão, ok? Esse botão vai ter uma classe para a gente identificar ele, chamada de btn play. Então, aqui a gente dá o play no nosso cronômetro. Agora a gente vai criar mais um botão que vai ser o pause. Então a gente vai pausar ele. Então vamos identificar ele como a btn tracinho pause, ok? E por último, a gente tem um botão chamado de reset. Novamente, a gente precisa identificar ele como a classe btn tracinho reset. Nesse vídeo, pessoal, eu vou vir com uma proposta diferente. Primeiro, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar a lógica por trás do nosso cronômetro e por último a gente vai estilizar ele, ok? Agora vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos vir aqui com o botão direito e abrir ele no nosso navegador utilizando o Live Server. Então a gente tem aqui o nosso cronômetro e os botões que controlam ele, o play, o pause e o reset. O que a gente vai fazer agora? Vamos vir aqui antes do fechamento da barra e utilizar a nossa tag script para a gente poder selecionar os nossos elementos, ok? Então, o primeiro elemento que a gente vai selecionar vai ser os milissegundos. Então, vou criar uma const. Como se trata de uma saída, eu vou passar aqui a out milissegundos, ok? E vou atribuir aqui para ela a document.carrySelector e vou passar aqui os milissegundos, ok? Só que aqui a gente tem uma classe, a gente não está recuperando pelo ID. Então vamos criar aqui outra const chamada de out segundos. E a gente vai atribuir para ela também uma document carry selector e vai utilizar aqui as segundos, ok? Então selecionamos aí os milissegundos, né, a nossa saída, né, o nosso visor com o 00. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai selecionar os nossos botões. O primeiro botão que a gente tem é o btn play. E aí a gente vai fazer o seguinte, document.carrySelector e aqui a gente passa o btn tracinho play. Agora eu vou selecionar tudo, Ctrl C, e vou colar uma, duas. E aqui a gente tem o btn pause e por último a gente tem o btn reset, ok? Vamos vir aqui, btn pause e por último a gente tem o nosso reset, ok? Todos os nossos elementos HTML estão selecionados. Como a gente vai começar o nosso cronômetro dando play, a gente vai adicionar um evento de clique para ele. Então vamos pegar o btn play.add_event_listener e atribuir o evento de clique. Eu posso utilizar aqui uma arrow function, uma função anônima, ou eu posso criar uma função. Então vamos passar aqui um play para a gente criar essa função. Então vem aqui embaixo, function play,
abro e fecho parênteses, abro e fecho chaves. Aqui eu posso dar um console.log e testar o play, ok? Aqui ficou faltando uma vírgula, por isso que ele está dando esse erro. E agora a gente vai testar. Então vamos vir aqui, F12 para abrir o nosso console, e quando eu dou um play, eu recebo aqui um erro, porque eu não tenho uma constante teste, é uma string. E aí sim, quando eu dou o play 2, 3, a gente tem lá teste 3 vezes, ok? Posso remover esse console.log em teste, e agora a gente vai começar a criar o nosso cronômetro. A gente sabe que a gente começa o nosso cronômetro pelos milissegundos. Então, quando a gente chegar aqui em um determinado valor, a gente começa rodando aqui os nossos segundos, ok? E para isso, a gente vai utilizar um método que a gente já vem utilizando nessas aulas, que é o método setInterval, que reinvoca uma função de acordo com o tempo que a gente passa para esse método. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai passar setInterval e a gente pode passar aqui uma função anônima ou uma arrow function, ou criar uma função à parte. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui uma arrow function mesmo, e esse método, pessoal, ele recebe como parâmetro o tempo em segundos, né, em milissegundos. Vamos passar aqui 1000 milissegundos, que representa 1 segundo, então a cada 1 segundo a gente vai dar um console.log aqui em teste, para a gente ver aqui se está rodando. Então daí o play, ele precisa lá, teste, a cada 1 segundo ele precisa reinvocar e exibir esse teste para a gente, ok? Então tá rodando aqui, e aí eu vou remover esse console.log daqui, ele vai parar. E aí, pessoal, a gente sabe que a gente precisa rodar aí o nosso milissegundos. Então, todas as vezes que passar 10 milissegundos, a gente precisa acrescentar 1 ao valor original do milissegundos. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma variável chamada de milissegundos e dizer que ela vai incrementar. Só que a gente sabe que ela precisa incrementar depois de 10 milissegundos, porque esse é o tempo que a gente precisa rodar o nosso cronômetro em milissegundos. Como a gente não tem os milissegundos ainda, a gente vai vir aqui abaixo do nosso botão reset e vai criar uma let. Tem que ser uma let, porque a gente está reescrevendo o valor dos milissegundos. Então, let milissegundos, e a gente atribui aqui uma string 00, que é o que a gente quer atribuir ao nosso visor, ok? Vamos dar o play aqui, ó. Você vai ver que ele já vai começar a rodar. Não rodou porque eu preciso dar um console.log em milissegundos. E aí você vai ver, ó, que ele começa, só que ele dispara. E repare, ó, se eu puxar aqui, ó, ele começou do 1. Ele precisa começar do 0, 1. E a gente precisa atribuir ele aqui no visor dos milissegundos. Como que a gente faz isso? Vamos remover primeiro esse console.log daqui. E a gente já tem aqui, ó, a out milissegundos. O que a gente precisa é utilizar aqui o inner HTML e atribuir esse valor, né, que a gente está incrementando da milissegundos. E aí, se eu der o play aqui, ó, ele já começa aqui, ok? Lembra que eu mostrei para vocês que ele começa do 1 e não do 0, 1? Então a gente vem aqui antes e concatena com uma string 0, ok? Com 0 na frente. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui 100 para a gente poder visualizar, ó. Você vê que agora ele começa do 0. Só que ele, quando passa do 9, a gente acrescenta o 0,10. E a gente não pode fazer isso, né, pessoal? Então vamos fazer o seguinte aqui. A gente incrementou a milissegundos e atribuiu o valor dela para dentro da nossa out milissegundos. O que a gente precisa fazer agora é o seguinte. A gente precisa verificar se ela é maior do que 9, ok? E aí a gente joga lá para dentro da out milissegundos ela sem o 0. Então é muito simples, pessoal. Você vem aqui, ó, e pega a sua milissegundos. Se ela for maior que 9, o que você faz aqui? Você pega a sua out milissegundos, .inner HTML, e joga aqui a milissegundos sem o 9.
ok? Vamos dar o play, ó. Ele começa, quando chega no 10, ele não tem o 0 na frente. E aí, pessoal, o que a gente tem que fazer aqui também? A gente precisa entender que os milissegundos, ele precisa ir até o 99 para a gente poder acrescentar aqui, ó, nesse primeiro 0, o 1. E depois zerar a nossa milissegundos. Então, o que a gente vai fazer aqui? Novamente, a gente passa uma condição aqui e diz que se os milissegundos for maior que 99, a gente pega os segundos e incrementa ele, ou seja, atribui 1 ao valor dele, porque aqui a nossa setInterval está reinvocando toda a nossa função. Então ele vai fazer automaticamente isso para a gente. O que a gente precisa vir aqui é criar, né, criar os nossos segundos e atribuir aqui uma string 00, ok? Então a gente incrementou o valor, o que a gente precisa fazer? Pegar a nossa out segundos.innerHTML e atribuir para ela o 0 mais os segundos, ok? Só que a gente não pode esquecer de um detalhe, a gente não pode esquecer de zerar os nossos milissegundos. Então vamos vir aqui, milissegundos igual a 0. E aí a gente faz de novo tudo aquilo que a gente fez lá em cima. Pega a out milissegundos.innerHTML e joga ela aqui dentro, né, dentro dela, as milissegundos, ok? Vamos ver se está funcionando. Mas aqui a gente passou 100, vamos passar 10 e vamos dar o play, ó. Começou do 0, chegou no 99, ele atribuiu lá os segundos. E aí, pessoal, como a gente jogou com 0, ó, quando chegar em 10, ele coloca um 0 na frente, ok? Então ele não pode fazer isso. O que a gente vai fazer aqui então? Novamente, a gente cria aqui uma condição e agora a gente pega os segundos. Se os segundos for maior do que 9, a gente pega a nossa out segundos.innerHTML e atribui para ela os segundos, ok? Vamos fazer o seguinte aqui, vamos novamente dar o play, ele começa do 01, né, e vai embora até o 99. E os segundos vão rolando, ó, 7, 8, 9, 10. Ó, ele não acrescentou o 0 na frente. Então essa parte a gente também já resolveu, né, pessoal? O que falta a gente resolver agora é o seguinte, a gente precisa que, depois de 60 segundos, a gente comece aí a contar os minutos. E lembrando, as horas eu vou deixar por conta própria de vocês, ok? Então vamos fazer o seguinte aqui, pessoal. Para a gente poder criar os nossos minutos, a gente precisa criar mais um span. Então eu vou copiar esse primeiro daqui, ó, Ctrl C, e vou colar ele aqui na frente. E aqui, em vez de segundos, pessoal, deixa eu diminuir aqui o Explorer, em vez de segundos, eu vou colocar aqui minutos. E a gente já vai ter lá no nosso visor, ó, tá faltando só acrescentar o 0 aqui depois do span, ok? E aí, pessoal, quando chegar aqui em 60 segundos, a gente sabe que um minuto tem 60 segundos, então quando chegar aqui em 60, a gente vai colocar o 1 aqui e zerar os nossos segundos, ok? Então a gente precisa fazer isso. Então antes, a gente vai recuperar aqui os minutos, então constante out minutos, ok? Será igual a document.char selector e eu passo aqui os minutos. Aqui é minutos. E aí a gente já tem os botões. Tá faltando a gente criar a nossa variável que vai incrementar. Então let minutos será igual a 00, ok? E aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma condição de quando os segundos for maior que 60, a gente sabe que 60 segundos representa 1 minuto. Então a gente vai criar uma condição que quando os segundos for maior que 60, a gente vai dizer que os minutos vão incrementar. E aí a gente pega a out minutos.innerHTML e atribui com o 0, tá? Mais aqui para incrementar os minutos. E a gente não pode esquecer, pessoal, da gente zerar os nossos segundos. Então, segundos será igual a 0. O
que a gente faz? Out segundos.inner HTML recebe os segundos. Vamos ver se está funcionando aqui. Só que em vez de passar 10 aqui, vamos passar 1 para não demorar muito, ok? E a gente conseguir passar aqui dos segundos para 1 minuto. Vamos dar um play, ele já começa. A gente vai ter que aguardar os 60 segundos. Agora com 1 milésimo de segundos fica mais rápido. Então vamos aguardar, falta aí um pouco mais de 30 segundos. E aí, pessoal, quando ele chegar ali em 60 segundos, a gente vai ter ali o 01. Se não tiver o 01, a gente tem que acrescentar o 0 na frente como string. Ó. Então, a gente acrescentou, repare que ele zerou lá para a gente os segundos, ok? E aí, novamente, a gente vai caminhando aí para a gente poder ter os nossos 2 minutos, ok? Só que aí, pessoal, entenda o seguinte, como a gente acrescentou aqui, ó, com uma string na frente 0, o que aconteceu? Quando chegar lá nos minutos, quando ele passar dos 9 minutos, ele vai ficar 10 minutos, que foi o que aconteceu aqui nos segundos. Então, o que a gente tem que fazer aqui novamente? A gente pode até copiar isso aqui, mas é melhor que a gente crie aqui agora, utilizando os minutos. Então, aqui é minutos. Então, quando os minutos forem maior do que 9, a gente vai pegar a out minutos, ok? Ponto inner HTML e atribuir sem o 0, ok? Simples assim. Eu vou voltar aqui para 10, ok? E não vou fazer esse teste, porque eu já sei que vai funcionar. Se eu girar aqui, ó, ele começa lá os minutos, os segundos, né? Só que vai demorar um pouquinho e eu não quero esperar para ver. E aí, pessoal, como você já viu aqui, a gente já atribuiu os minutos. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai criar mais um span que vai representar as horas, ok? E vai seguir toda a lógica que a gente fez aqui para você ter aí as horas no seu cronômetro, ok? Então, você vai criar mais um span, agora chamado de horas, vai passar o 00 para o visor, 2 pontos, vai vir aqui e vai criar mais um elemento, out horas, e vai selecionar esse elemento de acordo com o span dele, ok? Vai criar aqui mais uma, né, variável chamada de horas e vai atribuir o 00 para você poder incrementar ela, ok? O que a gente vai fazer agora, pessoal? Eu não vou fazer isso, eu vou deixar para que vocês façam. E agora a gente precisa aqui, ó, pausar o nosso cronômetro, né? A gente precisa pausar ele. Como que a gente faz para pausar? Então a gente tem aqui o botão btn pause, vou dar um Ctrl C, vou colar ele aqui e vou adicionar um evento listener para ele, que vai ser o clique, e eu vou criar aqui uma função chamada de pause. Então vamos lá, function pause, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, ok? Então a gente vai pausar, né, utilizando essa função. E o que a gente vai utilizar para pausar, pessoal? Simples, a gente vai utilizar um método chamado de clearInterval. Esse método recebe como parâmetro um ID da setInterval. Então vamos vir aqui, clearInterval, e vou passar aqui como parâmetro uma variável chamada de interval. Nessa variável eu vou armazenar o ID da minha setInterval. Então eu vou vir aqui na frente, ok? E vou criar, né, uma variável chamada de interval. É claro, eu não criei ela. Simplesmente eu estou armazenando aqui a minha interval, né, a minha setInterval nessa variável. Então eu venho aqui, ó, e posso criar ela aqui. Vamos criar aqui como let mesmo. Então let interval, ok? Não preciso atribuir nenhum valor para ela, porque ela vai receber aqui, ó, o valor da setInterval, ok? Vamos fazer o seguinte, será que a gente recebe um ID quando a gente utiliza a setInterval? Então vamos criar aqui uma interval e atribuir para ela uma setInterval para a gente testar, né, pessoal? Vamos passar novamente uma arrow function e vamos passar aqui um tempo de 10, na verdade de 100 milissegundos. E aqui a gente vai dar um console.log todas as vezes que a gente reinvocar essa função anônima em um olá, ok? Vou selecionar tudo isso aqui, Ctrl X, e vou salvar. E vou colar aqui dentro
do meu console. Repare que quando eu dou um Enter, ó, eu tenho um ID aqui, ó, 1. Se eu vir aqui novamente colar e dar um Enter, ó, agora o meu ID passa a ser 2. Ok? Então, todas as vezes que a gente utiliza a setInterval, a gente recebe um ID, que é o ID que a gente está passando como parâmetro aqui na clearInterval, que vai pausar, né, o nosso cronômetro. Vamos testar aqui, pessoal? Salvei, dei o play, pausei, ele pausou. Ó. Vamos esperar ele dar ali alguns segundos. Pausei, ó, 4 segundos e 15 milissegundos, dei o play, ele vai embora. Ó. Pausei, ele pausa exatamente e continua da onde eu parei, ok? Muito simples. Então basta você pegar a setInterval, atribuir o valor dela para interval, que você pega o ID e joga aqui dentro da clearInterval para você poder pausar. Aqui a gente jogou ele dentro de uma variável, porque agora a gente vai resetar o nosso cronômetro. Então vamos vir aqui, vamos pegar o btn reset, vamos adicionar um evento listener para ele e vamos passar aqui o clique novamente. E aqui a gente passa a reset. Vamos criar tudo aqui em cima, pessoal. Então vou passar aqui um function reset, vou abrir e fechar parênteses e vou abrir e fechar chaves. Para a gente resetar é muito simples, pessoal. É só a gente pegar os valores aqui do nosso cronômetro e zerar eles, ok? A gente já tem eles aqui, ó. Como está com let, né? Vamos criar eles novamente. Então vamos pegar só o milissegundos por enquanto e atribuir o valor de 0 para ele para a gente ver o que acontece. E aí, pessoal, como a gente precisa passar esse valor aqui, ó, para o nosso milissegundos, a gente vai pegar o elemento, né, out milissegundos, ponto inner HTML e passar os milissegundos. Será que a gente também poderia só vir aqui passar o 0, que isso iria funcionar? Vamos vir aqui e dar o play. Se eu reseto, ó, ele não reseta, ó. Ele até reseta, tá vendo? Ó? Só que ele não para aqui o meu cronômetro. E o que eu tenho que fazer para parar? Lembra da nossa função pause? A gente pode vir aqui, pegar o clearInterval e passar o interval que agora a gente está armazenando dentro dessa variável, ok? E aí, se eu der o play, ó, e resetar, eu reseto. Só que eu tenho um único 0, então eu posso vir aqui e atribuir um 0 a mais, ok? Quer dizer, eu coloquei... Não, tá certo. Venho aqui e atribuo com o 0 a mais. Então tem uma string 00 sendo atribuída. Fui lá, resetei, ó. Eu só consigo resetar se antes eu pausar, ok? Então dei o play novamente, resetei, os milissegundos foram resetados. Se eu der o play aqui e pausar, eu consigo resetar também. Então eu tenho que fazer a mesma coisa com, né, os meus segundos. E aqui, ó, em vez de eu passar o 00, eu posso passar a minha milissegundos e passar aqui para ela, né, para os meus milissegundos, uma string 00, ok? Vamos pegar aqui os segundos também e atribuir para ele uma string 00. E aí eu duplico isso aqui, ó, e pego aqui a out segundos, passando aqui os segundos que eu vim aqui reescrever como uma string 00. Dei o play, ok? Se eu resetar, eu reseto tudo, ó. Play, pausei, resetei. Então você não pode esquecer de antes vir aqui e dar um clearInterval em interval, ok? Só que aqui, pessoal, eu posso remover e utilizar a pause, né? Que vai dar no mesmo. E aqui, ó, além dos segundos, a gente faz a mesma coisa com os minutos, ok? Posso vir aqui, out minutos, ponto inner HTML igual a minutos. Igual a minutos, ok? E aí, pessoal, eu faço o seguinte, né? Eu venho aqui, né? E faço o teste, ó. Dei o play, vamos aguardar até que ela chegue em 1 minuto. Só que aqui, ó, vamos acelerar colocando 1 aqui. Então, dei o play, ok? E aí, eu vou aguardar até que a gente consiga chegar em 1 minuto. Vamos esperar um pouco mais de 30 segundos. Quando ela chegar lá em 1 minuto,
a gente vai lá e reseta, ok? Falta um pouco mais de 10 segundos. Passou dos 60, ele contou 1 minuto. E repare que aqui a gente ficou só com um 0, né? Eu vi aqui que nos segundos a gente só tem um 0. Então vamos resetar aqui, ele vai funcionar. E aqui, pessoal, nos nossos segundos, a gente novamente passa aqui um 0 e passa aqui o mais, ok? Vamos testar aqui novamente, vamos dar o play, ok? Então quando ele acrescentar lá 1 minuto, deixa eu ver aqui, eu não aumentei, então quando ele chegar lá em 1 minuto, ele vai resetar os segundos para 0, 0. Depois a gente vê se ele não está contando com 0 a mais quando chega em 10, 0, 10, 0, 11. Vamos aguardar aqui. Está próximo de chegar em 1 minuto, 0, 0, tudo certinho. E aqui quando chega em 10, ele não acrescentou. Então está tudo certinho agora, ok? Se eu der o pause, ele vai pausar. Se eu resetar, ele reseta em tudo. Então essa parte também a gente finaliza passando aqui os 10, ok? Então a gente pegou, né, criou lá uma função chamada de play, pegou o ID da seta intervalo, que está reinvocando a nossa função anônima, ok? E depois, a cada 10 segundos, ela chama a nossa função de novo, a cada 10 milissegundos, ok? Depois a gente pegou o valor que está na intervalo e passou como parâmetro na clear interval, para a gente poder pausar o nosso cronômetro. E através do reset, a gente resetou tudo. Uma outra coisa que a gente tem que assegurar também, que quando a gente dá o play, a gente precisa entender que o nosso cronômetro ele está parado, ok? A gente pega o pause aqui novamente, Ctrl C, e a gente cola aqui dentro do play, ok? Então a gente tem que garantir que a gente, quando dá o play, o nosso cronômetro está parado, ok? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui e tirar esse pause daqui e vamos dar o play várias vezes, né? Ó. Vamos vir aqui, a gente passou 10, passou, né? Então quando a gente dá o play várias vezes, ó, o que que acontece? Ó, tá vendo? Ó? Ele dá essa loucura aqui. Então a gente precisa vir aqui, ó, e garantir isso, ó. Aí ele não dá mais, ó, tá vendo? Ó? Então se eu clicar mais de uma vez no play, ele dispara. Então ele não pode acontecer isso. Então por isso que a gente determina que o nosso cronômetro estava parado depois que a gente dá o play. Senão ele vai contar sempre um segundo a mais, ok? E aí, pessoal, com isso, falta só a gente estilizar o nosso cronômetro. Então vamos fechar aqui o nosso console, ok? E vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui abaixo da tag title e vamos utilizar aqui um link, .css, para a gente utilizar aí, né, a nossa folha de estilo. Então eu vou criar esse arquivo style.css que o Visual Studio Code criou para mim, segurando o Ctrl e clicando em cima dele. Como ele não consegue abrir, a gente manda criar o arquivo porque ele não existe. E aí a gente começa resetando a margem e o padding do nosso cronômetro, né, dos nossos elementos. Então vamos vir aqui, seleciono tudo, passo aqui um margin 0 e passo também um padding 2.0, ok? Zerei os dois. Como eu não salvei aqui, ó, vamos salvar e a gente zera tudo. O que a gente vai fazer também? Vamos pegar uma nova aba aqui e entrar no site fontesgoogle.com para a gente utilizar uma fonte do Google no nosso projeto. Eu vou vir aqui e vou utilizar a fonte Inter, que é a fonte que eu já utilizo nos meus projetos. Mas se você quer utilizar uma outra fonte, fique à vontade. Aqui, pessoal, eu já tenho algumas configurações dela, como fonte Waged Light de 300, o regular de 400, o 500, o 600 e o bold de 700. E agora eu vou clicar em cima de uma dessas configurações, uma, duas, para a gente ter aqui o nosso navbar. E a gente já tem aqui algumas configurações dessa fonte. No meu caso, eu já tenho, ok? E aí o que serve aqui para mim é aqui embaixo. Ó. Eu posso utilizar o link ou posso utilizar o @import. Se você quiser utilizar o @import, fique à vontade, mas vou utilizar o link. Vou selecionar toda essa parte de baixo, Ctrl C, posso fechar o site do Google
e volto aqui no meu index.html e colo acima, ok? Salvei, agora eu venho aqui no meu style.css e utilizo a propriedade fonte family, passando o nome da fonte que eu escolhi, seguido do sans serif, ok? E aí eu já tenho a fonte aplicada aqui no meu projeto. O que eu vou fazer agora? A gente vai vir aqui no body, tá? Então body, vou atribuir para ele um background color yellow, que é o que a gente já vem fazendo no nosso projeto. E a gente pode utilizar o display flex para a gente centralizar, ok? Não aconteceu nada. Quando eu utilizo o justify content center, ele centraliza na horizontal. E agora eu utilizo o align item center para centralizar na vertical. Não centralizou. Para centralizar, eu utilizo o height de 100 VH, ok? Aí eu consigo pegar a altura da viewport e centralizar, ok? E aí, pessoal, a gente tem também a nossa center, né? A gente pode utilizar a nossa center aqui, ó, para a gente fazer algumas configurações. Então, a ponto center vai ter aí um text align center, ok? Então, vou centralizar lá o meu cronômetro. Posso também utilizar aqui um font size. Vamos passar aqui um 48 pixels, ok? Ó, ficou grandão. Vou diminuir aqui o zoom, ó. Vou diminuindo aqui o zoom. Então eu já tenho aqui o meu cronômetro. Vamos passar aqui um line height também de 48 pixels, ok? Para ficar mais próximo aí dos nossos botões. Ele ainda está muito pequeno. Vamos colocar aqui um 94 pixels, ok? Para ficar grandão. E aqui a gente passa também 94 pixels. Vamos passar aqui um font weight para ele de 600, ok? E aí ficou legal. O que a gente vai fazer? Vamos dar o play aqui, ó, e pausar, né? Vamos deixar ele aqui com um valor. O que a gente vai fazer agora? Vamos começar a estilizar os nossos botões, ok? Então a gente tem alguns botões, mas antes, vamos vir aqui no nosso index, ok? E passar para cada um dos nossos botões uma classe chamada de btn. Então aqui na frente eu passo uma classe btn. E aí o que eu faço? Eu pego essa minha btn, passo aqui um padding de 24 pixels, cima a baixo, direita e esquerda, né, ó, 48 pixels. E aí eu tenho os botões. A gente pode aqui também atribuir um font size para eles de 32 pixels, ok? Posso passar um border radius de 200 pixels também e posso tirar a borda deles, ó. Tirei a borda. Vamos também passar aqui um cursor para eles, pointer, ok? Assim quando a gente passa o mouse, a gente tem esse efeito aqui de link para eles. Então quando a gente clicar, a gente pausa, dei o play, pausei, resetei. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar botão por botão. Então eu tenho aqui jogo da velha, tenho btn, tracinho, play. O que eu posso fazer aqui? Posso passar um background color para ele, green, ok? E aí eu posso, né, não veio com green, porque aqui também é uma classe, né? Então vamos lá, ó, btn green, background color green, aqui no nosso btn play. O que a gente pode fazer? O color, a gente pode passar aqui um white, que vai ser a cor branca, ok? Posso duplicar isso aqui uma, duas, e aí eu tenho o btn pause, e por último eu tenho o btn reset, ok? Aqui no btn pause eu posso passar um blue, e aqui no reset eu posso passar um orange, ok? Então tem uma cor para cada um deles. Vamos mudar essa cor aqui, ó, posicionando o cursor em cima, e a gente pode mudar aqui, ó, a tonalidade, ó. Vou chegar aqui no 200, tá bom? Ok? E aí passar aqui manualmente, ok? E aí a gente tem o nosso play. O que a gente pode fazer? Alterar aqui o nosso pause também. Só que o pause eu vou jogar mais para cá, ok? Vou deixar aqui nos 30, tá bom? Ok? E aí a gente tem aqui o nosso pause. E por último,
a gente vai descer aqui o nosso... Na verdade, vamos jogar aqui para a esquerda ou descer. Vamos jogar aqui para a esquerda também. Vou parar aqui no 180. Ok. E aí a gente tem aqui o nosso reset. O que a gente pode fazer aqui com eles, né? Vamos pegar aqui o nosso BTN Play. E a gente pode tirar a cor branca dele. E a gente pode vir aqui, ó. E passar aqui, ó, na frente do Play, o nosso efeito de hover. Vamos vir aqui e fazer a mesma coisa com o nosso BTN Pause, né? Ctrl C, passo aqui um Ctrl V, colo ele e passo o hover também. E por último, a gente tem aqui o nosso reset. E aí eu passo 2 pontos aqui na frente, hover, e aí eu posso alterar aqui, ó, em vez de 200, a gente vai passar aqui um 220, ok? E aí, o que aconteceu aqui? Ó, ele vai ficar mais claro, tá vendo? Aqui a gente passa um 40, ok? Na verdade é embaixo, passei um 40, não ficou muito, vamos passar aqui uns 50, agora sim, e a gente faz a mesma coisa aqui, ó, vamos passar no nosso reset um hover de 200, que ele vai ficar mais claro também. E aí a gente dá o play para testar, né? Dá um pause e dá um reset para limpar tudo aqui. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vamos fazer o seguinte, né? Vamos pegar agora o nosso index.html, todo o nosso JavaScript. Então vamos vir aqui, ó, no nosso aula 4 e criar um arquivo chamado de script.js. E a gente pega todo o script, né, ó, tudo que a gente criou que está sendo envolvido pela tag script, a gente dá um Ctrl X e cola dentro aqui do script. Vamos voltar lá no nosso index, remover os espaços em branco, e aqui a gente passa um src passando o nosso script.js. Vamos testar para ver se está rodando, está funcionando, pausei, resetei. Lembrando que você precisa criar as horas para você trabalhar a sua lógica, entender o que foi criado por trás de todo esse código, ok? E aí, com isso, você vai se tornar um programador melhor. Ok, pessoal? Então, nessa aula, a gente aprendeu aí como criar um cronômetro utilizando o método setInterval, e nessa aula a gente também utilizou o método clearInterval. Eu fico por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.